O sábio, né, o verdadeiro guerreiro, é aquele guerreiro que evita uma luta a qualquer custo, né? Então ele faz de tudo para não lutar. Este é o verdadeiro vencedor, né? A pessoa que não luta. Está se referindo a esse guerreiro espiritual, não esse guerreiro do combate, né? Que sai querendo bater em todo mundo, né? Brigando com todo mundo, né? Não, né? Porque os taoístas sabem que essa força ela é totalmente desnecessária, né? A força verdadeira que a gente precisa é a força interior, né? Para que a gente possa vencer quem? A nós mesmos, né? Que é o maior inimigo do homem, né? É ele mesmo, né? Olá, muita paz a todos. Sejam bem-vindos. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Herbert? Muita paz. Muita paz. E aí, hoje vamos ler o texto número 68. Quer ir direto para a leitura, Bruno? Precisa comentar alguma coisa? Pode começar, Herbert. Hoje está um pouco barulhento aqui, então nem se preocupe. Eu vou deixar aqui desativado um pouquinho. Beleza, então vamos para a leitura. Tao Te Ching, texto 68. O verdadeiro soldado luta sem ódio no coração. Um verdadeiro vencedor não se preocupa com a vitória. Um verdadeiro chefe sempre se coloca abaixo de seus subordinados. A isto chamamos de sabedoria do não lutar. Conduzir com serenidade os homens, este é o auge da integração com o céu. Muito bem, texto 68, falando aí sobre o não lutar, né? De certa forma aí, falando um pouquinho de Wu Wei também, né? O sábio, né, o verdadeiro guerreiro, é aquele guerreiro que evita uma luta a qualquer custo, né? Então ele faz de tudo para não lutar. Este é o verdadeiro vencedor, né? A pessoa que não luta, né? Que em nenhum momento da sua vida ela precisa ter que derrotar outra pessoa, ter que entrar num conflito, né? Porque essa pessoa ela sabe que ao enfrentar outra pessoa, mesmo que ela saia vitoriosa do combate, internamente ela também perdeu, né? Porque o sábio que tem esse entendimento, ele vai ver que todas as coisas são uma única coisa, né? Então, quando ele derrota outra pessoa, ele está derrotando a si próprio, né? Quando ele entra num conflito, ele expõe ali a pior parte, né? Não só dele, mas também do outro, né? Porque vai surgir ali aquele um sentimento de ódio, de raiva, né? Vai colocar ali para fora, vai exacerbar ali o ego, né? Aquela vontade de sair vitorioso. Então ele evita a todo custo um combate, né? Esse é um grande ensinamento aí dos mosteiros de Shaolin, né? No qual os monges eram treinados não para lutar, mas sim para enfrentar os seus próprios interiores, né? Eles eram treinados no combate para se defenderem eventualmente quando precisasse, né? Mas para que eles vencessem os seus próprios medos, né? Esse era o principal ensinamento dos mosteiros, né? E aqui ele pega e fala também, né, que um verdadeiro chefe se coloca abaixo de seus subordinados, né? Por que que ele fala isso? Mesma coisa que a gente já andou falando nos vídeos anteriores, né, sobre liderar, sobre governar, que o certo é se colocar abaixo, é ter humildade, né? Trabalhar sempre com este princípio da humildade, porque assim você eleva as pessoas que você está comandando, aquelas pessoas que você lidera, né? Então é muito importante você colocar as outras acima de você, porque quando a gente faz isso, a gente também está se elevando, né? Nessa visão de que tudo é uma única coisa, né? Quando você eleva o outro, você também está se elevando. Da mesma forma que num combate, né? Como diz o texto, se você derrota o outro, você também está se derrotando, tá? Tem até um comentário aqui do Laércio nesse texto, que ele fala exatamente assim, ó, derrotar alguém é derrotar a si mesmo. Elevar alguém é elevar a si mesmo, que é uma frase aí bem profunda, né? E que traz bem essa compreensão, né? De que tudo é uma única coisa, de que tudo está entrelaçado, né? E se a gente entender isso, a gente vai evitar um conflito a todo custo. Ele também fala, né, que quando um soldado luta, ele luta sem ódio no coração, né? Nos mostrando que o verdadeiro guerreiro, esse verdadeiro soldado,
ele não vai lutar, né, contra a outra pessoa. Ele vai lutar com a outra pessoa. Ele vai entender que ali naquele combate, né, ele está agindo, né, por conta de uma força maior, por uma coisa que está além, uma ordem que coordena tudo e que, de certa forma, manipulou ali para que aquele combate acontecesse. E ele faz isso sem ódio, né? Fazendo isso dessa forma, ele está uno, né, com essas forças universais, com esse fluxo do tal, né? Então ele está agindo em conformidade com o fluxo da natureza, né? Então ele faz isso sem ódio no coração, ele simplesmente vai lá e luta, ele não tem raiva, não alimenta nenhum sentimento do ego, nenhum sentimento de querer vencer, ele simplesmente vai, né? Enfrenta aquilo sem colocar nenhum conceito, nenhum rótulo, nenhum desejo de vitória, né? E, né, ele fala também no finalzinho que isso é o verdadeiro guerreiro, né? Que sabe conduzir ali a sua vida com serenidade, né? E que isso é a verdadeira integração aí com essas forças criadoras. Por enquanto é isso, Bruno, que eu tenho para comentar. Então, tem até texto do Tao Te Ching, né, que ele fala que o sábio só age com violência quando é a última das últimas opções, né? Então ele não age assim em qualquer situação, né? Apenas quando apenas a única oportunidade, né? Entendeu? E eu acho interessante porque foi seguindo esse pensamento que o Tai Chi nasceu, né? Porque quando se fala em arte marcial, né, as pessoas não entendem, né? Quando elas veem um praticante de Tai Chi, né, fazendo sua prática cotidiana, né? Entendeu? Porque o conceito de arte marcial que as pessoas têm, né, é uma arte totalmente voltada à competição, né? Voltado a você derrubar o outro, sabe? Só que no Tai Chi a visão é totalmente diferente, né? Porque partiu da visão de pessoas que tinham uma visão assim, mais transcendental sobre a vida, né? Entendeu? Então é uma arte marcial, só que no sentido de fortalecer o nosso espírito, né? A nossa alma, né? Por isso que até a nossa escola ela tem esse nome, né, BT, que é o caminho do venerável guerreiro, né? Ou do guerreiro santo, né? Mas está se referindo a esse guerreiro espiritual, não esse guerreiro do combate, né? Que sai querendo bater em todo mundo, né? Brigando com todo mundo, né? Não, né? Porque os taoístas sabem que essa força ela é totalmente desnecessária, né? A força verdadeira que a gente precisa é a força interior, né? Para que a gente possa vencer quem? A nós mesmos, né? Que é o maior inimigo do homem, né? É ele mesmo, né? Então, o Tai Chi, ele, assim, trabalha muito isso, né? Até a filosofia do Tao Te Ching, né? Por exemplo, né? E eu acho interessante esse texto aqui, né? Quando ele fala sobre essa questão de você lutar não lutando, né? Que é justamente você apenas lutar quando for a última opção, né? E sem rancor, sem raiva, né? Sem culpa, né? Aí vocês podem estar se perguntando, né? Mas qual seria essa situação, né? Por exemplo, né? A gente até já conversou sobre isso, né, Herbert, em alguns textos. Você está em casa, né? Do nada chega uma pessoa, sabe, e coloca arma na sua cabeça, né? Ou vem com um pedaço de pau querendo bater na sua família, sabe? Você vai ficar parado? É claro que não, né? A gente vai tentar se defender, né? Mesmo que seja para usar a violência, né? Mas ninguém, eu acho que em sã consciência fica lá parado, né? Esperando a pessoa vir e maltratar, por exemplo, com você, né? Com a sua família, sabe? Você estando no seu lugar, né? Entendeu? Então eu acho interessante porque nenhuma das outras filosofias fala sobre isso, né? E o taoísmo ele acaba respondendo nessas indagações profundas, né? Sobre uma situação real, né? Que assim muitas pessoas se deparam com essa situação, né? Principalmente quem vive em cidade grande, né? Onde a violência é constante, né? E aí, o que é que você tem que fazer, né? O que é que uma pessoa que está buscando a espiritualidade, como é que ela deve se portar numa situação assim, né? Entendeu? Então aqui essa filosofia ela nos mostra, né? Como a gente reage numa situação como essa, né? Acho que é o que eu tenho para comentar, Herbert. Legal seu comentário, Bruno. Até me fez aqui refletir sobre algumas outras coisas, né? Primeiro, você falou do Tai Chi, né? As pessoas às vezes vêm, né? Fazendo aqueles movimentos lentos, suaves, né? Ali naquele momento está acontecendo um grande combate, né? Como você falou, né? A pessoa está ali naquele momento ela está lutando com o seu próprio interior, né? Ela está desenvolvendo, né? As suas capacidades internas, está reharmonizando os seus chakras, está fazendo todo um reequilíbrio ali para se manter tranquilo, para se manter em paz, ao mesmo tempo em que está treinando, né? Aí você fala, poxa, a pessoa está fazendo sozinha ali um movimento lento, né? No que isso ajuda, né? Num combate, né? De certa forma, nosso corpo ele está memorizando aqueles movimentos, né? E vai traduzir aquilo num momento de necessidade, num reflexo, né? Para você usar aquilo como defesa pessoal.
Mas na verdade está a todo momento, até quando você está aprendendo ali os primeiros movimentos, aqueles mais simples, né? Você já está ali num grande conflito interno, né? Pode não parecer, você vê a pessoa pacífica ali fazendo, mas internamente está acontecendo grandes mudanças, né? E como o Bruno falou também dessa coisa, dessa situação, né? Da pessoa vem, te aponta uma arma, te pega alguma coisa para bater em você e tal. E lembrar também de que alguns textos falam de moderação, né, Bruno? Que a gente também tem que agir com moderação nesses casos, né? Não é porque também a pessoa te aponta uma arma que você já vai sair batendo na pessoa e tal. Estuda a situação, tenta agir com sabedoria. Como diz nesse texto, né? O grande sábio, ele faz de tudo para evitar um combate, né? Então, às vezes a pessoa está apontando uma arma só para te intimidar, ela não vai dar um tiro, né? Então, nesse momento, você fica tranquilo, tenta se manter ali equilibrado, analisa toda a situação, mas se você vê que realmente vai acontecer algo terrível, né? É importante se defender, né? Os nossos mestres sempre falam, né, Bruno, dessa importância, né, de da gente intervir realmente, né, numa situação em que, né, pode dar fim à nossa vida, né? Nossa vida é muito mais valiosa, né? E nada tem o direito de tirar a nossa vida, né? Então é importante a gente tá ciente disso, né? E numa situação em que é necessário se defender, né? No último caso, né? Por exemplo, se um assaltante vir, né, pedir seu celular, você não vai, por exemplo, não entregar o celular até colocando sua vida em risco, né? Então, nesse sentido, muitas vezes convém fazer isso. Agora, É, quando você vê, por exemplo, um assaltante, né, matou três, né, do seu lado e vai chegar até você, entendeu? Então, é uma situação onde você realmente tem que agir, né? Como a Beth disse, né? Ninguém tem o direito de tirar a nossa vida, entendeu? é. Qualquer motivo que seja, sabe? Então, são nessas situações que o sábio deve agir, né? Sempre uma ação assim com sabedoria, né? Tudo bem que nem sempre a gente consegue pensar, né, dessa forma calma, né, e tranquilo, né? Muitas vezes você acaba agindo, né, pelo momento mesmo, né, da situação. E deixa eu ver outra coisa que eu ia falar. Acho que é só isso mesmo. Fugiu agora. Me lembrou outra coisa, Bruno, também. Então fala. Essa moderação também, né? Nessa questão, por exemplo, o cara vai tirar a sua vida. Mas se você pode agir de uma forma em que você não precisa tirar a vida da pessoa que quer tirar a sua, né? Faça isso, né? Porque é muito mais, você demonstra muito mais coragem e muito mais desenvolvimento interior quando você é capaz de deixar viver, né? Do que quando você realmente, né, tira a vida de outra pessoa. É claro que numa necessidade, se você achar né, que ou você tira a vida da pessoa, ou ela tira a sua, né, nessas situações, né, a gente já sabe também através dos nossos mestres que isso não é considerado um pecado, né, assim como aqui é considerado defesa pessoal, lá em cima também é, né, Bruno? Né, então, isso é algo bem importante, mas é muito mais nobre, muito mais corajoso, né, deixar viver do que tirar a vida de outra pessoa, né? Uhum. Eu acho que é E isso. assim, Ah, diga. sobre o Tai Chi, né? Tu falou um ponto interessante, né? Já escutei várias pessoas falando, o Tai Chi parece mais uma dança, né? Então as pessoas não têm essa visão de uma batalha interna acontecendo, sabe? Principalmente aquelas pessoas que são muito materialistas, sabe? Que tem essa visão de arte marcial, né? Como essas artes competitivas, né? Onde você tem que lutar contra as pessoas, ganhar medalhas, sabe? Só que a visão dos caras era uma visão totalmente diferente, né? O Tai Chi, o Kung Fu foi criado em mosteiros. Então, eles não estavam pensando em competição, não estavam pensando em sair batendo em ninguém, né? Só quando era o último dos últimos casos, aí sim que eles agiam, né? Por exemplo, chegava uma pessoa lá para bagunçar no mosteiro, né? Então, os monges tinham esse conhecimento da arte marcial, né? Até de pontos assim energéticos, né? Onde eles conseguiam imobilizar a pessoa, sabe? Então, se a pessoa chegasse lá, né? Dessa forma, eles iam estar prontos para se defender, né? Passavam pelo treinamento, entendeu? Mas o objetivo não era assim derrubar ninguém, vencer pessoas, né? Era justamente você desenvolver o seu espírito, sabe? Se tornar um ser mais suave, né? Uma pessoa mais tranquila, né? Para que você pudesse lidar com essas situações, né? Porque hoje a gente encontra pessoas muito exaltadas, né? Você não pode nem tocar nela, ela já quer, sabe, brigar com você, entendeu? Então a gente lida com muitas pessoas assim. Aí você vai entrar nessa sintonia? Não, né? Então você percebeu que a pessoa ela vem com essa energia, você já se sai, né? Procura evitar essa pessoa, sabe?
A gente tem um exemplo no teste da água, né? Você tem que ser como a água, né? Sempre fluindo, né? Se adaptando, né? Buscando se sair, né? De certas situações, sabe? Por exemplo, se tem um local que você compreende que ali é um ambiente onde há muito assalto, né? Onde há muita confusão, muita briga, discórdia, né? Então, você, através da sua inteligência, você evita aqueles lugares. Agora, quando você vai para o centro desses lugares, aí não, aí você está procurando, né? De uma certa forma, né? Mesmo que inconscientemente, né? Porque você não sabia que aquela região era um local assim. Então a gente também tem que usar nossa inteligência, né? A espiritualidade ela nos livra de muita coisa, né? Mas tem situações que a gente acaba se colocando aberto, né, para receber, entendeu? Então a gente tem que muitas vezes agir com sabedoria também, né, Herbert? Utilizando essa nossa inteligência, né? Entendeu? Isso é importante também. Você me fez lembrar de um conto aí que é real, tá? Uma história real, de um mestre de Aikido, né? O Morihei Ueshiba, né? Quem tiver curiosidade aí, dá uma procurada na internet. Ele viveu, tá? Em 1800 e alguma coisa, e ele era um grande mestre nas artes marciais, tá? Então, assim, é muito difícil a gente alcançar um nível como o dele, mas ele exemplifica bem essa coisa do lutar sem lutar, né? De realmente evitar um combate, né? Sem subjugando o outro, sem levantar nem um dedo, né? Morihei Ueshiba, ele estava sentado ali no chafariz de uma praça, né? Ele era uma pessoa muito conhecida e muito famosa no Japão por conta de suas habilidades. E certo dia, o grande samurai lá do imperador chegou lá com sua espada ali no centro da cidade, ali todo equipado, né, com a armadura e tudo, e viu aquele velho sentado, né, no chafariz ali da pracinha, e perguntou: aquele ali é o grande mestre Morihei Ueshiba, que todo mundo fala? Aí um rapaz pegou e falou: sim, é ele mesmo, é o grande mestre. Esse samurai foi em direção ao Morihei Ueshiba, né, sacou a sua espada, antes mesmo de chegar perto dele, já começou a golpear ali com golpes para matar mesmo, né? E o Morihei Ueshiba ele só fazia assim, ó, se abaixava, né? Aí teve um momento que ele levantou e continuou se esquivando. Ele simplesmente, né, ficou se esquivando de todos os golpes que aquele samurai, né, dava em direção a ele com sua espada. Aquela espada afiadíssima, né? Que qualquer golpe que pegasse ali desmembraria ele, arrancaria sua cabeça. E ele ficou se esquivando, se esquivando, se esquivando, até aquele samurai se cansar. Quando aquele samurai se cansou, ele colocou de volta ali a sua espada na cintura, fez uma reverência para Morihei Ueshiba e falou: muito obrigado, mestre. O senhor realmente é o grande mestre do Japão, né? Você me venceu sem dar nenhum golpe. Né? Então, olha que história interessante, né? E é uma história real, tá? Isso tem registros, né, desse acontecido. Esse samurai era um grande guerreiro também, era considerado um guerreiro invencível. E esse mestre venceu ele, ó, simplesmente dançando ali com ele, né? O Bruno falou que o Tai Chi parece uma dança, né, Bruno? Ele estava praticamente dançando. O cara dava o golpe, ele ia para o lado, ia para o outro, se abaixava, levantava uma perna, levantava a outra, dava um passo para trás. Quando o cara não aguentava mais segurar a espada, o cara falou: ó, você me venceu, né? Então, interessante essa historinha, né? Até no aspecto marcial do Tai Chi, né? A gente vê que o Tai Chi ele busca pegar a energia do oponente e direcionar. Nunca é você dar o golpe, né? Inicial, né? É sempre você, o oponente vem com a energia, você vem e se desvia, sabe? Através dos movimentos do Tai Chi, né? Assim como essa arte que o Herbert falou também, né? Então são artes que você utiliza para direcionar a energia do oponente, né? Não é para você dar o primeiro golpe, né? Já chegar batendo, não. Para você se defender direcionando a energia do oponente, né? Por exemplo, deixando ele no chão, né? Então nisso você já vai-se embora, né? Corre, chama ajuda, né? Entendeu? Então são artes assim, né? Que utilizam da suavidade, né? Para você direcionar a energia, né? Nunca você entrar em atrito com ela, né? E o Esse é o Aikido, aspecto marcial, né? é, e o Aikido, segundo a história, ele foi desenvolvido a partir de diversas artes marciais, e inclusive o Morihei Ueshiba teve um momento da vida dele que ele visitou os mosteiros na China. Então, provavelmente ele incorporou essa coisa do Wei, essa coisa do Tai Chi ali no que ele sabia, né? Então ele era um grande mestre, né? Que era hábil ali em muitas técnicas, né? E acabou unindo todas numa única técnica ali, que seria que ele desenvolveu e que deu o nome de Aikido, né? Então é bem interessante também ter esse conhecimento aí também, né? Que ele é uma coisa que
e ele acabou agregando de outras práticas aí. Né? A gente sabe que todas as artes marciais atuais têm a sua origem ali nas artes chinesas, né, Bruno? Tudo vem ali do Kung Fu, né? Então, de certa forma, tudo tem uma sementinha ali, mas tudo leva para esse lado da competição, né? Enquanto que lá nos mosteiros, o Tai Chi era... Tanto é que não tem nem faixa, né, Bruno? O Tai Chi Chuan, a gente não tem aquela troca de faixa, né? Para vocês verem que realmente não está preocupado ali com o ego, não está preocupado ali em exaltar, em mostrar que um é melhor do que o outro, né? A coisa, assim, é totalmente desprendida dessas questões do ego. Quer falar algo mais, Bruno? Eu acho que é isso, Herbert, por hoje. Falamos até bastante desse texto. Mas é isso aí. Então, não se esqueçam aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho se ele não estiver ativo, né? Comentem, compartilhem os vídeos aí com amigos e familiares. Não se esqueçam de olhar ali a nossa playlist com todos os vídeos anteriores. E também não se esqueçam de dar uma olhadinha aí no canal do Bruno, que eu também vou deixar ali em cima, tá? Links nos cards e na descrição, tá bom? Bruno, muito obrigado mais uma vez. Muita paz, Herbert. Muita paz. Muito obrigado a todos aí que nos assistem e muita paz. Até um próximo vídeo.